Em entrevista à TV Senado, o senador Eduardo Girão lamentou a condução da sessão da Comissão de Relações Exteriores, que recebeu o ministro de Lula, Mauro Vieira, apontando que o chanceler se esquivou de responder às perguntas da oposição. O senador apontou que a sessão foi um jogo combinado, jogo de comadre. Girão disse: "Não me senti contemplado, fugiu de perguntas. Falei da ditadura da Nicarágua, da ditadura da Venezuela, do flerte que ele tem com esses totalitários e ele, acho que nem tem o que falar." O senador apontou: "O Brasil joga no lixo da história toda a sua construção de diplomacia, toda a sua construção de neutralidade, toda a sua construção de cultura de paz para tomar lado. E tem 2 pesos e 2 medidas. Ele exemplificou com o caso do conflito entre Rússia e Ucrânia, apontando: recebe 2 vezes o emissário da Rússia e não o da Ucrânia. Durante a sessão, o senador questionou o flerte que nós estamos vendo do atual governo Lula com ditadores, que tem um lado muito claro. O Brasil sempre teve uma posição diferente e agora está tendo um lado muito claro. Ele lembrou as violações de direitos humanos nas ditaduras dos amigos de Lula e disse: por que o presidente Lula não se manifesta sobre essas violações lá na Venezuela? Muito pelo contrário, o sinal é o contrário. Dá o tapete vermelho quando vem Nicolás Maduro para o Brasil." O senador lembrou outro exemplo de ditador apoiado por Lula. "Me preocupa muito o que está acontecendo com cristãos. Não sei se o senhor tem essa informação, mas nós somos uma nação majoritariamente cristã. Nós somos aí perto de 90% de brasileiros cristãos. E o que está acontecendo lá na Nicarágua com Daniel Ortega, outro que tem relações boas com o presidente Lula, é algo de estarrecer qualquer cristão. Estão fechando rádios, tendo problemas lá com relação à questão de violação dos direitos humanos." No Brasil, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. O inquérito segue sendo transmitido de corregedor em corregedor e já está no 4º relator, o ministro Raul Araújo, enquanto a renda de famílias e empresas segue sendo confiscada dia após dia. Toda a receita de mais de 32 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olha, ouviu como a gente chama no jargão do futebol, né? Um jogo combinado, um jogo de comadre, né? Porque as perguntas que a gente fez a ele, principalmente os senadores de oposição, alguns colegas chegaram a comentar, e eu me senti também, não me senti contemplado. Fugiu de algumas perguntas, falei da ditadura da Nicarágua, da ditadura da Venezuela, o flerte que o governo Lula tem com esses totalitários aí, e
ele não tem, eu acho que não tem nem o que falar, né? O Brasil flerta, realmente joga no lixo da história toda a sua construção de diplomacia, toda a sua construção de neutralidade, toda a sua construção de cultura de paz, para tomar lado. E tem 2 pesos e 2 medidas. Eu fiz uma pergunta a ele sobre a Ucrânia. O presidente Zelensky está querendo há 6 meses, né, o embaixador Kuleba, querendo ser recebido pelo presidente Lula. O presidente o Vladimir Zelensky disse que topa vir, mas ele recebe o governo russo. Recebe o governo russo, os países estão em guerra, o Brasil podia aproveitar esse momento, ouvir um, ouvir outro, para fazer o equilíbrio, tentar colocar em prática tudo aquilo que o Brasil construiu, mas ele não, ele recebe 2 vezes o emissário da Rússia e não da Ucrânia. 6 meses tentando. Eu tenho até um requerimento, fiz uma cobrança ao senador Renan Calheiros para que coloque em pauta. Eu entrei na comissão só para protocolar esse requerimento, que é para que o embaixador Zelensky, já que o governo brasileiro resolveu isolá-lo, resolveu ignorar a Ucrânia, e olha que nós temos em Santa Catarina e no Paraná colônia gigante de ucranianos. Como é que essas pessoas... Você já parou para pensar como é que essas pessoas estão se sentindo? Com a posição do governo brasileiro de ignorar o representante do seu país? Isso não é fácil, não. Então, que possa, efetivamente, que eles possam votar na Comissão de Relações Exteriores, possa ter a votação da Comissão de Relações Exteriores desse meu requerimento, que convida o presidente Zelensky, pelo menos o Senado, cumpre o papel que o governo brasileiro não cumpre. O Senado vai preencher esse vácuo, já que o governo brasileiro demonstrou ter lado, o Senado equilibra ouvindo o Zelensky, já que o russo tem canal aberto, tem porta escancarada, pé na porta desse governo brasileiro. Obrigado pela entrevista, senador. Senhor presidente, Renan Calheiros, já que é 13 horas, eu tenho 50 minutos, então é isso? Isso é um perigo. Não, mas eu vou ser bem breve, até porque eu conversei com os colegas agora lá no plenário, nós estamos tendo plenário, peço desculpas por não ter chegado desde o início, estava na reunião de líderes, mas alguns colegas já fizeram até algumas perguntas, embaixador Mauro Vieira, ministro, seja muito bem-vindo aqui ao Senado Federal. O que eu queria ali apenas tentar esclarecer os pontos que alguns colegas trouxeram, mas eles não se sentiram, pelo menos na inteireza, contemplados com a resposta. Com relação ao Brasil, a gente sabe, né? A gente sabe do histórico do Brasil na diplomacia, um país que sempre foi da cultura da paz, um país que sempre teve uma posição de neutralidade ou de construção da paz. Está aí Oswaldo Aranha, está aí o nosso próprio Rui Barbosa. E o que tem me preocupado ultimamente, ministro, é a questão do flerte que nós estamos vendo do atual governo Lula com ditadores. Tem um lado muito claro, o Brasil sempre teve uma posição diferente e agora está tendo um lado muito claro e é uma das falas que o senhor teve, que me passaram, é a questão que o senhor falou sobre o caso lá de Israel, que está acontecendo, que o governo Lula se manifestou, a violação dos direitos humanos e tal, mas eu não vejo essa manifestação do presidente Lula, do governo brasileiro, com relação ao que está acontecendo lá na Venezuela. Nós recebemos aqui, antes da presidência do senador Renan Calheiros, foi ainda no ano passado, que foi até uma solicitação do ministro Moro. Nós ouvimos aqui a Corina Machado, que fez uma participação dentro do Senado Federal aqui, virtualmente, porque ela tem essa limitação,
lá no seu país, agora está enfrentando todo tipo de vilipêndio, né? Mais uma vez teremos uma eleição lá altamente questionável. E eu lhe pergunto, por que que o presidente Lula ele não se manifesta sobre essas violações lá na Venezuela? Muito pelo contrário. O sinal é o contrário. Dá o tapete vermelho quando vem Nicolás Maduro para o Brasil. Isso me preocupa muito, o que está acontecendo com cristãos. Não sei se o senhor tem essa informação, mas nós somos uma nação majoritariamente cristã. Temos aí perto de 90% do brasileiro cristão. E o que está acontecendo lá na Nicarágua com Daniel Ortega, outro que tem relações boas com o presidente Lula, é algo de estarrecer qualquer cristão. Então, fechando rádios, tendo problemas lá com relação à questão de violação dos direitos humanos. E para encerrar, Renan Calheiros, ficando aí no meu tempo aí de mais 1 minuto. Recentemente, o embaixador da Ucrânia no Brasil, o Andriy Melnik, afirmou que aguarda há cerca de 6 meses, vou repetir, 6 meses que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpra um acordo estabelecido no ano passado e convide o chanceler ucraniano Kuleba para visitar o Brasil, já tendo feito diversos contatos com o Ministério das Relações Exteriores. Em contrapartida, o chanceler russo Sergei Lavrov, em menos de 1 ano, em menos de 12 meses, já foi recebido 2 vezes pelo governo brasileiro. Tal atitude vinda do nosso país, que sempre teve uma relação diplomática de neutralidade, como eu falei aqui, busca da paz, é muito estranho e me deixa num sentimento de injustiça grande. Como brasileiro, como cidadão, eu fico num sentimento... por que esse 2 pesos e 2 medidas? A gente sabe, mas receba. É aquela velha história que tem, receba. Por que isso, fazer esse tipo de isolamento, de discriminação? Inclusive, eu tenho um requerimento aqui na comissão, esperando uma reunião deliberativa. Entrei só para colocar esse requerimento, senador Renan Calheiros. Espero que a gente possa deixar claro o posicionamento dos colegas para receber o presidente Vladimir Zelensky, topa vir aqui ao Senado Federal, já que o governo brasileiro não está ignorando a Ucrânia, mas o Brasil tem uma colônia, o senhor sabe, no Paraná e Santa Catarina, grande de descendentes de ucranianos. O Senado, se o governo Lula não receber e o Senado, no espírito de democracia, puder votar isso, nós vamos ter realmente um equilíbrio. É isso que eu faço questionamento. Muito obrigado, senador Renan Calheiros, pela tolerância. Agradecemos. Com a palavra, o chanceler Mauro Vieira.